Signo de Leão, leitura de amor, no dia 2 de março até o dia 7 de março, mas é uma leitura semanal e atemporal. Portanto, leonino, o dia que você assistir esse vídeo, ele está valendo para você. Gratidão, gratidão, gratidão. Signo de Leão, amor. Signo de Leão, amor. Signo de Leão, amor. Nove cartas do baralho Lenormand, os peixes, a aliança, o buquê, as montanhas, a foice, o chicote, a raposa, o urso, a cegonha, no fundo do maço, o jardim. Bom, eu vejo aqui leoninos em paz consigo mesmo, com o seu emocional, tendo controle sobre as situações da vida de forma objetiva, nas questões amorosas, principalmente, que é o motivo dessa leitura aqui. Eu vejo o leonino aqui celebrando o seu amor, celebrando o seu amor com o seu ser amado, com a sua ser amada de forma maravilhosa. É uma celebração constante. É um encantamento maravilhoso e poderoso da relação, onde o leonino vê todo dia motivos de celebrar. Então eu estou aqui de frente com leoninos, aqui na mesa, que celebram o amor com seu ser amado todos os dias, pois isso traz um equilíbrio emocional gigantesco na vida deles. E, realmente, os peixes e a aliança. Então, é um constante celebrar de abundância amorosa, de crescimento amoroso na relação. Tá? Então, eles estão sempre celebrando aqui, esses casais de leoninos e seres amados, o amor. Celebram constantemente o amor. Mas toda relação tem obstáculos. Tá? E um dos obstáculos maiores é até mesmo o medo. Medo disso tudo, desse amor maravilhoso acabar. Da mesma forma que estão equilibrados emocionalmente, eles, ou o ser amado, ou o leonino, a leonina, luta aqui para isso nunca acabar. Sabe quando a gente é criança, a gente tem os pais desde pequeno e a gente tem medo que os pais morrem? Às vezes chega na adolescência, tem medo que os pais vão morrer. Chega na idade avançada, tem medo que os pais velhinhos irão morrer. E esse amor aqui é tão profundo que eu vejo leoninos ou seres amados com medo disso acabar. Nossa, será acabar que eu falo assim? Se uma das partes às vezes ir embora, partir para outro lugar, partir para outra dimensão, ou até mesmo finalizar um amor tão maravilhoso, tão encantador. Então, são coisas da mente, mas são obstáculos. E aparece aqui na mesa. Aparece até mesmo como uma montanha, porque é um obstáculo nessa relação maravilhosa. Então, o conselho aqui, sem continuar a leitura por enquanto, é desapegar-se, amar, mas sem aprisionamento, porque a gente sabe que ninguém fica para sempre aqui na face da Terra. Então, se você já trabalhar isso internamente, você sabe que um dia você não vai ter mais o seu ser amado e vice-versa. Então, aproveite os momentos, aproveite o agora. Aproveite essa aliança, essa celebração que vocês fazem constantemente, todos os dias. Tá? E não tenha medo dessa foice aqui. E nem crie obstáculos por uma coisa que não aconteceu ainda. Viva o agora.
tá? Então eu vejo mesmo que isso aqui traz sofrimento. O amor é tão grande aqui que só do simples fato de pensar assim, essa pessoa, não, e se ela não existir mais do meu lado? Já está sofrendo. Mas para que sofrer antecipado? Curta os momentos. Abrace seu ser amado, beije seu ser amado, faça o melhor por ele todos os dias, assim como vocês estão fazendo, celebrando aqui, que um dia Deus, Criador de tudo, sabe quando isso vai finalizar aqui na Terra. Só que a gente sabe que existe a outra vida na outra dimensão. Então, o amor verdadeiro, ele não termina aqui. Tá? Então, não vou mais esticar esse assunto. Só trabalhe isso internamente, assim como vocês estão fazendo aqui, ó. Emocional equilibrado. E não use esses pensamentos como armadilha, porque isso aí atrai coisas negativas para a relação. Tá? Pense sempre no amor. Celebre o amor e não a perda. Eu guardo uma frase de Madre Teresa de Calcutá, onde ela fazia sempre passeatas a favor da paz e nunca passeatas contra a guerra. Porque quando você faz uma passeata contra a guerra, você está dando poder para a guerra. Então você tem que dar poder para a paz. Passeata a favor da paz. Então, celebre o amor que vocês têm e não fique com medo da perda, porque aí vocês vão vibrar mais na perda do que no amor, tá? Esse é o conselho, tá? E vivam sempre criando mudanças constantes de evolução na vida de vocês. Aqui eu vejo o urso como força do casal para mudanças de atitudes, de pensamentos, de crescimento evolutivo. Essa é a mensagem aqui para esses leoninos apaixonados que têm medo de ficar longe dos seus seres amados, e o conselho é evoluir com as mudanças, criar desapego. Tá? Eu vou tirar aqui uma mensagem do oráculo estelar de Aleluz, onde seres extraterrestres passam uma mensagem, e eu tenho certeza que vai complementar essa leitura maravilhosa aqui dos leoninos apaixonados aqui pelo seu ser amado. Gratidão, namastê. Os seres que vieram aqui, ó, seres de Spica. Não sei se fala Spica ou Spica. Me desculpe aí, tá? Quem já conhece esses seres, porque esses seres eu não havia conhecido ainda. Spica ou Spica. Seres de Spica. Mensagem: não tenha medo, semente estelar, de entrar em locais de baixa vibração. Saiba que muitas vezes você é usado para levar luz a esses locais, a fim de germinar a semente do amor incondicional. Abra um sorriso, você é um trabalhador da luz. Resumindo, não entre nessas baixas vibrações. Você é um semeador da luz. Vibre no amor, na abundância do amor na vida de vocês, na comemoração, na paz, nas mudanças favoráveis e na inteligência da raposa aqui. Que a raposa aqui pede urgente: seja inteligente, leonino. Não entre na vibração da perda. Vibre na luz, no amor. Gratidão, namastê. Deixe seu like, se inscreva no canal.